Quando estamos numa estação ferroviária, ouvimos com certa frequência a seguinte pergunta: em que classe você está viajando? Você, caro amigo, cara amiga, com toda certeza está de viagem para a eternidade. E pode ser que neste momento esteja muito próximo da estação final, a morte. Permita-me então que lhe pergunte: nesta jornada pela vida, em que classe você está viajando? Neste caso, podemos pensar em 3 diferentes classes, e vou explicar quais são, a fim de que você possa responder à minha pergunta como que diante de Deus. Sim, diante daquele a quem certamente todos nós temos que prestar contas. Na primeira classe, viajam, por assim dizer, os que estão salvos e sabem disso. Na segunda classe, viajam aqueles que não têm certeza da sua salvação, mas que, no entanto, desejam tê-la. Na terceira classe, viajam aqueles que não estão salvos e nem tampouco se interessam pelo assunto. Volto a perguntar: em qual classe, ou dessas classes, você está viajando? Como é importante que você possa responder claramente essa pergunta. Há pouco tempo atrás, numa viagem que fiz de trem, no momento em que o trem se preparava para partir da estação, vi chegar um homem que se precipitou ofegante para dentro do vagão onde eu me encontrava. "Isto é que é correr!" exclamou um dos passageiros. "É verdade", respondeu o homem respirando com dificuldade. "Mas ganhei 4 horas e por isso valeu a pena." Ganhei 4 horas. Ao ouvir essas palavras, não pude deixar de pensar comigo mesmo: se para ganhar 4 horas valeu a pena fazer tão grande esforço, quanto mais para ganhar a eternidade. E contudo, existem milhares de pessoas que, embora sejam bastante prudentes em tudo que se refere aos seus interesses mundanos, parecem não ter um mínimo de bom senso quando alguém lhes fala de seus interesses eternos. Apesar do infinito amor de Deus para com os pecadores, manifestado na morte de Jesus Cristo na cruz, apesar do seu declarado ódio ao pecado, da evidente brevidade da vida humana, dos terrores do julgamento depois da morte, da terrível perspectiva de sofrer insuportáveis remorsos ao achar-se no inferno, separado para sempre de Deus, apesar de tudo isso, muitos correm para o seu triste fim, tão descuidados como se não existisse nem Deus, nem morte, nem julgamento, nem céu, nem inferno. Que Deus tenha misericórdia de você, meu amigo, minha amiga. Se você for uma dessas pessoas e que neste momento Ele abra os seus olhos para que você reconheça o perigo que é continuar despreocupadamente no caminho que conduz à perdição eterna. Amigo, quer você acredite ou não, a sua situação é muito crítica. Não deixe, portanto, de enfrentar o quanto antes a questão da eternidade e do destino que você terá nela, pois qualquer demora poderá ser fatal. Lembre-se de que o costume de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje é sempre prejudicial e, neste caso, poderá ter consequências desastrosas. Quão verdadeiro é o ditado: a estrada do mais tarde conduz à cidade do nunca. Rogo, pois, encarecidamente, caríssimo, que não continue a viajar em um caminho tão enganoso e perigoso, pois está escrito na Bíblia Sagrada: eis aqui, agora, o dia da salvação. Carta de 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Talvez você diga: não sou indiferente aos interesses da minha alma. Longe de mim tal pensamento. Mas a minha maior inquietação exprime-se por outra palavra: incerteza. Por essa razão encontro-me entre os passageiros da segunda classe de que falou. Pois bem,
caro ouvinte e leitor. Tanto a indiferença como a incerteza são filhas da mesma mãe, a incredulidade. A diferença provém da incredulidade no que diz respeito ao pecado e às suas consequências presentes e eternas. A incerteza, com sua consequente inquietação, provém da incredulidade acerca do infalível remédio que Deus oferece a você. Ora, essas palavras são dirigidas especialmente àqueles que, como você, desejam ter a completa e incontestável certeza da salvação. Até certo ponto, posso compreender bem a inquietação de sua alma e estou convencido de que, quanto mais sinceramente interessado você estiver nesse assunto, maior será a sua avidez para ter a certeza de que está real e verdadeiramente salvo da ira divina dirigida contra o pecado. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, disse o Senhor Jesus em Mateus 16, 26. Suponhamos que o filho de um pai amoroso encontra-se viajando em um navio. Chega, entretanto, a notícia de haver naufragado esse navio, numa costa estrangeira, o navio em que ele se encontrava. Quem poderá descrever a angústia que a incerteza produz no ânimo daquele pai, enquanto não se certificar por um testemunho fidedigno de que o seu filho está salvo? Suponhamos ainda uma outra hipótese. Numa noite escura e tempestuosa, você está seguindo por um caminho desconhecido. Ao chegar a uma encruzilhada, você encontra alguém e lhe pergunta: qual é o caminho que conduz ao povoado aonde desejo chegar? E ele, indicando um dos caminhos, responde: parece-me que é aquele, mas olha, não tenho certeza, espero não estar enganado. Você ficaria satisfeito com uma resposta tão vaga e indecisa? De certo que não. Você precisaria ter certeza. Do contrário, cada passo que desse naquela direção só aumentaria a sua inquietação. Por isso, não admira que tenha existido homens que, sentindo-se pecadores expostos à ira divina, não seguiram ou não conseguiram mais dormir, e nem mesmo comer enquanto a questão da salvação de suas almas não estivessem resolvida. Podemos sentir muito pela perda de nossos bens, ou talvez até mesmo pela perda de nossa saúde. Mas o mais penoso de tudo seria a perda de nossa alma. Pois bem, caro amigo, cara amiga, há 3 coisas que, com o auxílio do Espírito Santo, desejo mostrar a vocês, as quais, na própria linguagem das Sagradas Escrituras, são as seguintes: o caminho da salvação, na carta de Atos, capítulo 16, verso 17, o conhecimento da salvação em segundo lugar, Lucas, capítulo 1, verso 77, e a alegria da salvação, no Salmo 51, 12. Essas 3 coisas, embora intimamente ligadas, baseiam todavia, cada uma delas em verdades diferentes. De modo que é muito possível uma pessoa saber qual é o caminho da salvação, sem contudo ter o conhecimento de estar pessoalmente salva. Ou mesmo conhecer que está salva, sem possuir, contudo, a alegria que deve acompanhar esse conhecimento. Falaremos, pois, em primeiro lugar, do caminho da salvação. A primeira parte da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, está repleto de figuras ou símbolos de coisas espirituais. Como diz o apóstolo Paulo, tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Vejamos, pois, qual o sentido espiritual de uma dessas figuras contida no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, onde se leem essas palavras em relação à lei dada por Deus, por intermédio de Moisés, ao seu povo na antiguidade.
Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre seus filhos resgatarás. Êxodo capítulo 13, verso 13. Com essas palavras na memória, voltemos em pensamento a uns 3.000 anos atrás e vamos supor que nos encontramos perto de dois homens que estão conversando seriamente, um deles, sacerdote de Deus, e o outro, um simples pobre camponês israelita. Nossa atenção é atraída pelos gestos e pela maneira de ambos, que demonstra estarem tratando de um assunto importante. Ao observá-los, descobrimos que o assunto diz respeito a um jumentinho que está ao lado deles. Vim perguntar, diz o pobre israelita, se não pode ser feita uma exceção a meu favor. Só dessa vez. Este animal é o primogênito de uma jumentinha que tenho. E embora eu saiba o que diz a lei de Deus a seu respeito, espero que haja misericórdia e seja poupado a vida da jumentinha. Sou apenas um pobre em Israel e não posso pensar em perder este animal. O sacerdote, porém, responde com firmeza. A lei de Deus é clara e não admite dúvidas. Tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Por que então você não traz um cordeiro? Ah, Senhor, não tenho nenhum cordeiro, replica o homem. Então vá comprar um e traga-o aqui. Caso contrário, o jumento terá que ser morto. Ai de mim, exclama o pobre homem. Neste caso, todas as minhas esperanças estão perdidas, pois sou muito pobre e não posso de maneira alguma comprar um cordeiro. Mas, durante a conversa, aproxima-se uma terceira pessoa, que, ouvindo a triste história do homem, volta-se para ele e lhe diz bondosamente: não fique desanimado, pois posso resolver o seu problema. Temos em casa um cordeiro que é muito querido de todos os de minha família, pois não tem nenhuma única mancha, nem defeito algum, e nunca se extraviou. Vou já buscá-lo. Pouco depois, o homem está de volta, trazendo o cordeiro que em seguida é morto e o seu sangue derramado. O sacerdote volta-se então para o pobre israelita e lhe diz: agora você pode levar o seu jumentinho para casa e ficar certo de que não precisará matá-lo. Graças ao seu amigo, o cordeiro morreu no seu lugar, no lugar dele, do seu jumentinho, e, portanto, ele fica com toda a justiça totalmente livre. Ora, caro amigo, cara amiga, acaso você não vê nisso um quadro divino da salvação do pecador? Em consequência dos seus pecados, a justiça de Deus exige a sua morte, isto é, o seu justo castigo. A única alternativa que resta a você é a morte de um substituto aprovado por Deus. Você jamais poderia, de si mesmo, providenciar o necessário para sair da desesperadora situação em que se encontra. Deus, porém, na pessoa de seu Filho amado, supriu ele próprio um substituto. Eis o Cordeiro de Deus, disse João aos seus discípulos, ao contemplarem o bendito e imaculado Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. E com efeito, Jesus subiu ao Calvário, levado como uma ovelha para o matadouro. Atos 8, 32. E ali padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para levar-nos a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. O qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Carta aos Romanos, capítulo 4, verso 25. De modo que Deus, ao justificar o ímpio que crê em Jesus, ao absolvê-lo de toda a culpa, em nada sacrifica as justas exigências do seu trono dirigidas contra o pecado. Ele é absolutamente justo em assim justificar aqueles que têm fé em Jesus. Romanos 3:26. Bendito seja Deus por nos dar um tal Salvador e uma tal salvação. Meu amigo, minha amiga, você crê no Filho de Deus? Se você responder sim, como um pecador condenado tenho encontrado nele, aquele em quem posso confiar com toda segurança, creio verdadeiramente nele. Nesse caso, posso lhe assegurar que, perante Deus, o grande valor do sacrifício e morte de Cristo, conforme Deus o aprecia, aproveita tanto a sua alma como se você mesmo tivesse sofrido, em si mesmo, a condenação merecida. Oh, que admirável salvação é esta! É grande, é digna de Deus. Por ela, Deus satisfaz os desejos do seu bondoso coração, dá glória ao seu amado Filho e assegura a salvação do pobre pecador que nele crê. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que determinou que o seu próprio Filho levasse a cabo essa grande obra e recebesse por ela todo louvor. E que nós, pobres criaturas culpadas, não somente alcançássemos toda a bênção por meio da fé nele, mas também gozássemos eternamente a bem-aventurada companhia daquele que assim nos abençoou. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Livro de Salmos, capítulo 34, verso 3. Mas talvez você pergunte ansiosamente: como é que ainda não tenho completa certeza da minha salvação, embora já não confie mais em mim mesmo, nem nas minhas obras, mas só, única e inteiramente em Cristo e na sua obra? Como é que, se um dia os sentimentos do meu coração me dizem que estou salvo, no dia seguinte me vejo assaltado de dúvidas? Sou como um navio surpreendido pela tempestade, sem poder achar ancoradouro seguro em nenhuma parte. Ah, eis aí o seu engano, e vou explicar o porquê. Porventura você já ouviu falar de algum capitão que procurasse ancorar seu navio lançando a âncora para dentro do seu próprio navio? Nunca! Ele sempre a lança para fora. Vejamos então o seu caso. Pode ser que você já esteja completamente convencido de que a segurança de sua alma, quanto ao julgamento divino, dependa somente da morte de Cristo. Porém, você imagina, ao mesmo tempo, que são os seus sentimentos que hão de lhe dar a certeza da sua participação nos benefícios dessa morte. Vamos olhar novamente para a Bíblia, pois quero que você veja nela o modo como, pela sua palavra, Deus nos dá o conhecimento da salvação.